Debates do Povo, com Iônio Silva. Bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando o Debates do Povo pela CBN Teresina. Hoje vamos debater a posse e porte de armas, um tema polêmico. Estamos aqui com dois especialistas e a gente volta já já para apresentar esse novo debate, essa inauguração da nossa emissora. Um intervalo rapidinho e já voltamos. Há 40 anos. Debates do Povo. Olá, muito bom dia, Teresina, muito bom dia a todas as cidades que nos ouvem agora. Bom dia a todos os piauienses espalhados pelo mundo. Hoje é quinta-feira, 27 de junho, e está no ar o primeiro Debates do Povo pela rádio CBN Teresina, FM 97,5. E antes de a gente começar aqui o nosso debate, discutindo porte e posse de armas, vou explicar aqui um pouquinho do formato do programa. O Debate do Povo é um programa feito para trazer para você uma ampla discussão sobre os assuntos mais importantes, os assuntos mais polêmicos do momento, sempre com opiniões diversas para ajudar você a elaborar o seu próprio ponto de vista. Um espaço em que a pluralidade de ideias sempre falará mais alto. E contamos sempre com a sua participação para que esse debate possa ficar ainda mais rico. E na estreia do nosso programa, nós vamos falar de um assunto que vem dominando as rodas de conversa, provocando embates tensos, que é a facilitação do acesso a armas de fogo aqui no Brasil. Uma promessa de campanha, vale lembrar, do presidente Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, o presidente revogou 2 decretos que facilitavam o porte de armas e que foram rejeitados pelo Senado, e editou outros 4 novos decretos, além de apresentar um projeto de lei sobre o mesmo assunto. As novas medidas, entretanto, não diferem muito das anteriores. Por exemplo, Bolsonaro manteve boa parte do texto que tira barreiras para o porte de armas, incluindo o direito de compra de fuzil. Produtores rurais poderão circular com a arma por toda a sua propriedade. São várias medidas que a gente vai detalhando aqui ao longo do programa. E para debater esse assunto, nós recebemos hoje, nos estúdios da rádio CBN Teresina, José Antônio Cantuária Filho, advogado criminalista, professor e presidente estadual da Associação Nacional da Advocacia Criminal. José Antônio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa estreia do Debate do Povo. Bom dia, Ítalo, bom dia, professor Denis e demais ouvintes. E quem também está aqui com a gente é o professor da Universidade Federal do Piauí, Denis Carvalho. Denis, muito bom dia, muito obrigado aqui pela sua participação na nossa estreia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bem, gente, já adiantei aqui um pouquinho do assunto. Eu queria saber de vocês dois como é que vocês enxergam essa possibilidade de facilitar o porte e a posse de armas aqui no Brasil. Essa é uma solução viável para combater a violência e a criminalidade aqui no Piauí, enfim, todo o Brasil? Vou começar aqui com a opinião do advogado José Antônio Cantuária. Bem, Ítalo, bom dia. Na verdade, se nós analisarmos que as pessoas que têm a vida voltada para o mundo do crime, elas possuem normalmente as armas. Se nós pensarmos que essas pessoas elas têm um equipamento de alto poder lesivo e esse equipamento não é registrado e a criminalidade continua. Se nós analisarmos que há algum tempo a segurança pública, os meios a polícia militar, a polícia civil, ela está sucateada. E se nós analisarmos que a população, o cidadão, ele tem direito à sua liberdade de autodefesa, então nós entendemos que sim, que a liberação da arma de fogo, ela não vai combater o crime, que esse não é o intuito. A pessoa que se propõe a fazer um curso de tiro, passar por um teste psicotécnico, fazer uma avaliação perante aos órgãos competentes, ter uma arma registrada, essa pessoa
não tem um intuito e a vida voltada para o mundo criminoso. Então, nós entendemos categoricamente que sim, que a liberação da arma de fogo ela vai proporcionar para a população, né, e para a pessoa que tiver aquela arma, uma sensação de segurança. Porque a arma, na verdade, ela é um meio paliativo de uma ameaça. Ou seja, uma pessoa entrou na sua residência, você tem naquele momento uma forma de se defender, se proteger, no qual a polícia posteriormente virá, prenderá aquele invasor, né? Então, esse é o nosso entendimento. A liberação da arma de fogo, sim, proporciona ao cidadão aquele sentimento, aquela sensação de segurança e um meio para que ele possa se defender. Professor Denis, o senhor concorda com essa visão? Eu tenho muitas ressalvas a essa ideia. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem dois grandes problemas. O primeiro é que, efetivamente, a facilitação do acesso à arma não vai aumentar o combate à violência, vai criar formas de violência diferenciadas. Por exemplo, a gente vai ter muito risco de desavenças pontuais serem resolvidas com o uso da arma de fogo. O segundo problema, a criminalidade é uma questão de segurança pública, não deve ser algo jogado nas costas do cidadão. É preciso repensar o nosso sistema de segurança pública, que é completamente falido. Falido porque é mal planejado, mal dotado de recurso. Nós temos um sistema esquizofrênico com 4 tipos de polícias que não se articulam, que é mal aparelhada, é mal capacitada, é dotada de um quantitativo muito aquém do necessário, porque há pouco investimento na formação e contratação de pessoas treinadas para a segurança pública. Então, eu acho que, se a gente pensar que a segurança pública deve ser efetivamente o principal instrumento de combate à criminalidade e de redução de violência, eu acho que a gente não esgotou, nem sequer começou a trabalhar uma reforma radical, e a criação de um sistema nacional de segurança seria o primeiro passo para isso. A gente nem sequer esboçou isso. Então, antes de se esgotar o recurso mais importante para combater a criminalidade e a violência, que é a constituição de um sistema de segurança pública realmente efetivo, não se deve pensar em outra estratégia. Bem, respeito à posição do professor Denis, né? Mas pense numa seguinte situação. Se nós analisarmos que nós não precisaríamos de extintor de incêndio, porque nós temos o corpo de bombeiro, é a mesma coisa para a questão do armamento. Tá? A arma, ela não vai combater a criminalidade. A arma, ela vai impedir uma ameaça iminente, atual. Existiu o fogo, você usa o extintor para diminuir aquele fogo, mas quem acaba o incêndio é o corpo de bombeiro. Quem acaba a criminalidade é a equipe de segurança pública responsável pelo Estado. Para que você tenha ideia, em 2005, no plebiscito, a população, na sua grande maioria, foi a favor da compra de armas, certo? E nós temos hoje uma instrução normativa 23 de 2005 que permite que o delegado da Polícia Federal libere o porte de arma para aquelas pessoas que realmente precisam e podem ter armas. Ora, se um delegado que está abaixo de um delegado geral, que está abaixo do ministro da Justiça, que está abaixo do presidente da República, o presidente da República não poderia determinar que categorias XYZ pudessem portar arma de fogo, porque hoje possuir, todo cidadão acima de 21 anos pode possuir. Possuir aí é um estabelecimento comercial, preencher todos os requisitos junto à Polícia Federal, fazer o curso de aptidão após uma análise psicológica que ele esteja apto, ele pode comprar aquela arma e ter dentro de casa. O que o decreto trouxe foi que algumas categorias, precisamente 20 categorias, dentre elas advogados, pudessem possuir e portar. E recentemente o presidente ele tirou até essas categorias, né? As 20 categorias beneficiadas não existem mais. A questão do fuzil, que no início você falou, é para pessoas que são atiradores
esportivos e colecionadores. São pessoas que fazem competição, pessoas que têm o hábito de manusear essa arma constantemente. Pessoas que atiram muito mais do que em um dia do que uma formação de uma polícia. Entendi. Professor Denis, o senhor concorda que dá para comparar um extintor de incêndio com arma? Tem uma diferença que eu acho que deve ser levada em conta. É que a arma pode funcionar como extintor de incêndio, mas também pode funcionar como lança-chamas. Ou seja, eu penso que estou me protegendo e estou me complicando. Por quê? A guarda domiciliar de uma arma de fogo é algo extremamente problemático. Porque se você tem a guarda muito segura, a posse se torna menos efetiva. Porque a minha reação a um assalto, a uma invasão domiciliar, ela é definida por uma série de fatores e variáveis que são muito complexos você definir o que vai acontecer. Mas se o sujeito tem uma arma em punho, ele tem a vantagem da prontidão para o uso. Se eu tenho que procurar uma arma para buscar a minha defesa, eu não tenho a prontidão de uso, já tenho uma desvantagem. Mas se o sujeito desconfia que eu tenho uma arma e ele tem a prontidão de uso de uma outra arma, isso aumenta meu risco de ser atingido por um tiro em função da preocupação do sujeito que invadiu minha casa tem com o risco dele ser atingido por um tiro do proprietário. E aí, aquele mínimo de cuidado de não usar a arma, mas que ele tem para apenas intimidar, mas uma ação de reação preventiva, ele pode atirar para matar logo que um movimento brusco de alguém dentro da casa apareça. O outro problema mais sério, ou seja, a vantagem da arma é a sua prontidão de uso. Ela é boa para o ataque, não para a defesa, né? Essa é a questão. Esse é o primeiro problema. A prontidão de uso define a diferença entre a possibilidade de eficácia. Se eu tenho uma arma em prontidão de uso, eu tenho muita mais vantagem de quem está ainda a buscar a arma porque detectou uma ameaça à sua vida. Tem um elemento surpresa, né, no caso do ataque. Se eu não tenho esse cuidado de ter a guarda da arma segura, eu aumento o risco de acidente domiciliar porte-arma, que é uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes nos Estados Unidos. E é um problema no Brasil que também deveria preocupar, porque ele não é desprezível. O risco existe. Então, há um problema concreto que não é filosófico, é concreto. Vai aumentar? Sim, a gente precisa garantir que a população tenha essa informação para pensar a respeito dos riscos. O que a gente vai ter em contrapartida a essa sensação de segurança? O maior risco de acidentes domésticos envolvendo a posse de uma arma de fogo. Bem, eu ouso discordar do professor. Uma vez que em todos os países que houveram massacres, não teve nenhuma outra pessoa com arma para repelir aquela agressão. E os estados americanos que tiveram exatamente os massacres foram armas que tinham maior rigor no controle do equipamento. De outra forma, em estados como o Texas, em que as crianças aprendem a manusear a arma desde cedo, o índice de acidentes é quase zero. Ocorre um acidente como existe acidente de carro, como existe acidente de moto, como existe acidente num fogão em casa. Tá? O que nós temos que entender, isso de forma bem categórica, arma de fogo, liberar ou não arma de fogo, não é política de segurança pública, certo? É um respeito às nossas cláusulas pétreas em garantia do indivíduo a sua legítima defesa e proteção. Nós temos, na nossa Constituição, o direito de proteção. Nós temos o direito de uma legítima defesa. Então, você ter arma de fogo, imagine que para a mulher o seguro de um carro é mais barato, porque ela é mais cautelosa, ela é mais atenciosa, ela anda com mais do que o homem dentro da lei. Então imagine quantos estupros, imagine quantos feminicídios poderiam ser evitados se a mulher pudesse possuir uma arma de fogo. Imagine quantos acidentes quantos homicídios, quantos roubos poderiam ser evitados se a pessoa pudesse, naquele momento, se defender. Acidentes sempre vão existir. Até mesmo para quem é competidor, para quem é esportista, isso sempre vai ocorrer. Só trazendo aqui mais alguns detalhes, né, para enriquecer aqui o nosso debate.
O Brasil lidera o ranking de mortes por armas de fogo no mundo, segundo dados da pesquisa global de mortalidade por armas de fogo, a Global Mortality from Firearms, de 1990 a 2016, do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde. Nesse contexto, facilitar o acesso às armas de fogo, consequentemente, não vai estar abrindo a possibilidade de o número de mortes aumentar, porque arma já está dito quase o nome, né? Serve para matar, né? Ela é um símbolo da violência. Vocês acreditam que a partir desse dado, o Brasil liderar esse triste ranking, né? Todos os projetos, os decretos do presidente da República não podem agravar essa situação, ou vocês avaliam o contrário? Bem, eu fico feliz, porque foi um dado de 2016 e o nosso Estatuto do Desarmamento é de 2005. Então demonstra que de 2005 a 2019 ou 2016, nós tivemos 11 anos de aumento de criminalidade e homicídio por arma de fogo, onde a população está desarmada. Nós temos que pensar que uma pessoa que se propõe a comprar uma arma de fogo, uma pessoa que se propõe a dar o seu nome, seu endereço, uma pessoa que quer comprar uma arma de fogo, ela não tem a vida voltada para o mundo criminoso. Então, as pessoas que têm a vida voltada à escolha pessoal para o mundo criminoso, ela compra a arma independente de decreto, independente de lei ou não. O que faz com que a pessoa... Mas aí não teria uma falha do sistema de segurança pública que permite que qualquer pessoa do mundo do crime adquira uma arma? Não é preciso uma ação mais profunda exatamente para não ter esse livre comércio de armas? Mas essa ação profunda de 2005 foi eficaz? Nós estamos em 2019. De 2005 a 2016, nós tivemos um aumento. Então, funcionou. E se uma pessoa chega na minha residência, onde ela pode me matar, matar minha família, não só uma pessoa, porque ela não quer deixar testemunhas. Se eu tivesse uma arma e eu me defendesse, não seria uma vítima ao invés de 5? É isso que nós temos que pensar. Um bandido que... Ontem nós tivemos um SW4 aqui em Teresina, em plena luz do dia, 4 indivíduos levaram uma caminhonete de luxo de uma senhora com a filha. Eu lhe pergunto, se eles imaginassem que ela estivesse armada, não seria mais fácil eles esperarem ela sair de perto do carro e furtarem o carro dela, sem causar transtornos, danos psicológicos, tanto para ela quanto para a criança? Ou atirar nela para que ela não pudesse reagir, também tem essa possibilidade. Poderia ocorrer, mas se eles certamente imaginassem que ela estivesse armado, não duvido que eles evitariam o confronto, porque eles também teriam o intuito de proteger a vida deles. Uma pessoa, qualquer cidadão, ele não quer morrer. Então, se o criminoso age à luz do dia da forma que age no Brasil, é porque ele tem a certeza que o cidadão, que a população está desarmada. E ele sabe que a polícia é sucateada, ele sabe que o tempo de ação da polícia, infelizmente, é mais pessoas decididas a cometerem atividades delituosas do que o próprio efetivo policial para que possa reprimir essa ação. Vamos ouvir agora a opinião do professor Denis Carvalho. A gente tem que levar em conta vários fatores para analisar de fato esses dados. Primeira questão é a lei de desarmamento, o Estatuto de Desarmamento, ele permitiu que houvesse uma diminuição inicial do índice de crescimento do número de homicídios no Brasil. O que aconteceu que vai explicar esse número absurdo, completamente estapafúrdio, intolerável? Uma sociedade civilizada não pode tolerar, não pode ficar inerte, paralisada diante de um número desse. A sociedade ainda não percebeu a gravidade disso. É que a gente teve vários fatores que contribuíram para isso. Um fator importante para você levar em conta é que o número de latrocínio, o percentual de mortes de latrocínio no Brasil é de 3,5% a 5%. Essa é a variação desse, então é um percentual pequeno, né? Ou seja, a morte envolvendo tentativa de assalto é algo que não tem uma contribuição significativa para esse número absurdo. O Brasil teve um problema de falência do sistema de segurança pública em função de uma política de desresponsabilização do Estado, né, que tem investido cada vez menos na segurança pública e criado um mercado muito interessante de segurança privada que cresceu drasticamente no país. Um outro fator importante que contribuiu para isso é nosso sistema de segurança pública, inclusive,
é esquizofrênico, né? Parte da segurança privada é feita por agentes do Estado que vendem sua folga para trabalhar como segurança. Muitos policiais que morrem, que compõem essa estatística de morte de policiais, morrem fazendo bico como segurança. A outra coisa importante, a gente tem uma política de combate às drogas que é estúpida, ineficiente e criminosa, porque, primeiro, ela não tem nenhuma sustentação filosófica consistente. Por que impedir que as pessoas optem por comprar legalmente certas formas de drogas e não outras? A gente nunca parou para discutir seriamente. E o tráfico de drogas no Brasil está intimamente relacionado à disputa violenta e à violência policial, que são responsáveis por parte significativa das mortes por arma de fogo, por homicídios no Brasil. Enquanto a gente não parar com essa hipocrisia de achar que droga se combate com tiro e não com saúde pública, com educação, e enquanto a gente não entender que nenhuma sociedade humana, em 10 mil anos de história de vida civilizada, viveu sem usar droga, a gente não vai superar esse problema. Criar leis mais rigorosas para combater o tráfico não vai resolver. O que aumentou no Brasil foi a circulação do dinheiro, graças a algumas políticas públicas que interiorizou o acesso ao recurso, de aposentadoria, de auxílio do governo. O dinheiro circulando permitiu também que o tráfico saísse das grandes cidades e ocupasse regiões e espaços que não eram ocupados, e houve disputa. O Nordeste passou a ser uma região extremamente violenta. Por quê? Porque passou a ter mais dinheiro circulando e disputa por ponto de tráfico de droga. Isso foi significativo para o aumento de homicídio. A polícia é incapaz de lidar com isso, e muitas vezes sucateada e envolvida também em cumplicidade com o tráfico. Vou lembrar Tropa de Elite 2, que é um filme revelador da situação da nossa polícia, foi incapaz de lidar com esse aumento da violência em função da disputa por pontos de tráfico de droga. O Brasil hoje é um país que tem uma guerra envolvendo disputa de tráfico de droga, e a gente só vai resolver isso quando pensar de maneira mais crítica, mais consciente sobre a questão. Bem, então a fala do professor ela só vem fortalecer o nosso entendimento, uma vez que a pessoa que usa uma arma legalizada, registrada, ela não é um criminoso, ela é a vítima. Então, se ela chegou a usar aquele equipamento, se ela chegou a usar uma arma para se defender, denota-se que o Estado falhou ao proteger. E naquele momento ela não tinha outra alternativa a não ser se defender daquela injusta, iminente ameaça. Então é por isso que a gente entende que a população deve sim buscar todos os meios, não colocar somente a culpa no Estado e esperar que o Estado faça parte dele. Mas se nós temos constitucionalmente o direito de nos autodefender, por que não ser garantido? Se nós pensarmos que o Estado combate o tráfico e também é ineficiente nesse combate, o Estado combate ao uso de arma de fogo, né, pelo Estatuto do Desarmamento desde 2005, e ele é ineficiente. O índice, a quantidade de armas fez para aumentar, mas armas ilegais, por que não pensar em fazer um programa diferente? Por que não pensar em deixar que a população tente se autodefender? Porque quando você é roubado e quando você é vitimado, você se sente impotente pela falta do Estado, pela falta do policiamento, pela falta de uma forma de se defender. E o que nós temos que entender é que as pessoas que querem, não são obrigadas. Nós temos hoje 190 milhões de habitantes, certo? Será que os 190 querem ter, possuir, portar? Acredito que não. Mas aquelas pessoas que querem ter, possuir, portar, será se elas não teriam, para que elas pudessem, pelo menos, de todas as formas, lutar por um direito de defesa, proteger seu patrimônio, a sua família, porque aquelas pessoas não são criminosas, não são agentes da polícia. Elas não vão na boca de fumo dar voz de prisão para o traficante.
Elas vão ficar na sua casa, no seu comércio, no seu trabalho, onde elas vão ficar fazendo o seu dever social de cidadão. Aí, havendo a falha do Estado e uma pessoa com má intenção chegue no seu ambiente e ela vá tirar o que ela tem, que é a sua liberdade, a sua integridade, o direito de proteger sua família, ou seja, nós temos que entender que o decreto presidencial, a liberação da arma, não é a pessoa é a vítima, não é um criminoso, porque o criminoso tem. Tá aí os dados. A criminalidade tem aumentado, a violência tem aumentado, o tráfico de droga tem aumentado, que o Brasil hoje é rota de tráfico da Europa. Com o fim das Farc, existe competição nacional de grupos, né, criminosos, rivais, em que estão disputando o tráfico de drogas. Mas se nós temos que falar, é da vítima, é do cidadão de bem, é do trabalhador, é de você, Ítalo, é do professor Denis, é de mim como advogado, que o Estado está falhando ao me defender, eu vou estar na minha casa e eu não vou ter o direito de defender a minha esposa, os meus filhos, a minha propriedade, os meus bens, porque o Estado já não faz o serviço dele. O Estado não está mandando eu ir combater o crime, o Estado está me dando uma oportunidade de, naquele momento, como vítima, eu possa repelir uma grave ameaça. Mas o senhor reconhece que existem riscos de você ter esse papel de autodefesa tendo a posse de uma arma. É por isso que os estados, os países armamentistas, permitem que o uso, o manuseio da arma de fogo começa na adolescência, desde os 12 anos de idade. Tem gente que defende que criança certo? já... Desde os 12 anos de idade. Ou seja, uma pessoa que... Quando eu era criança, eu brinquei muito de baladeira, estilingue. E eu conseguia acertar. Recentemente eu fui treinar lá no interior e eu errei. Então, não é que eu não sei usar, é que eu deixei de praticar. Então, no momento em que você proíbe que a população tenha e você inibe que a população não possa treinar, estar apta, é óbvio que acidentes vão ocorrer com mais frequência. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem aptidão para dirigir em alta velocidade, pegar um carro de Fórmula 1 e entrar na pista. Na primeira curva, ele sobra. Professor Denis Carvalho, eu vou aqui com um argumento agora do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele diz que o cidadão tem o direito à legítima defesa. Então a minha pergunta é, ter uma arma de fogo se insere dentro desse direito? Bom, acho que ele é um bom exemplo de como isso é complicado, né? Primeiro caso, ele foi assaltado há alguns anos, 93, acho. 95. 93, 95, não lembro bem. Estando armado, os assaltantes levaram a moto e levaram a arma dele. Ele tem treinamento militar. Estava armado e não conseguiu se defender. Então, é complicado você garantir a posse, como eu falei, a prontidão de uso faz a diferença. Um ladrão que chega com um revólver na mão, em punho, você, mesmo estando armado, você não vai tirar vantagem dele, que já está com a arma em punho. Mesmo tendo uma arma no seu, no porta-luva do seu carro, na sua cintura, você não vai tirar essa vantagem. A segunda questão é o treinamento de uso, que não é fácil, e que também é influenciado por uma série de fatores. Vou dar um exemplo bem interessante. A polícia brasileira. A gente tem um problema sério pelo uso intenso da polícia em situações de estresse, de um índice alarmante de suicídio e de problemas de saúde mental e abuso de drogas lícitas e ilícitas, álcool sendo a mais utilizada por parte de policiais. A gente tem hoje um problema de saúde mental sério, verdadeiras epidemias de ansiedade, depressão e estresse. Não é somente o treinamento que vai fazer a diferença, é a nossa capacidade de saber avaliar com frieza uma situação para tomar uma decisão adequada. A polícia brasileira tem um problema sério, ela raramente fere, ela mata mais do que fere. O que isso significa? Que a decisão que ela tem é uma decisão extrema.
E ela mata pessoas, inclusive em situações em que não há risco para policiais, né? 80 tiros numa família desarmada, ninguém vai me convencer que é uma situação que você possa inventar qualquer tipo de ameaça. E não é a única, né? Uma criança que é fuzilada com a farda da escola, que diz, não, o policial não viu a farda que eu estava e morre com 10 anos de idade, mostra que a gente tem gente trabalhando sob pressão, e o policial não é o único, né? A gente tem estresse em várias profissões, e a minha preocupação é esse pessoal estressado, armado, o que vai fazer? Se um policial que é treinado para saber usar arma, estressado, atira para matar sempre, um cidadão comum, estressado, vai fazer o quê? O risco é que ele também atire para matar sempre, numa discussão, numa avaliação que ele faz de risco, que pode ser questionada se a avaliação é correta, um engano, alguém pode... Eu mesmo, quando eu era pequeno, na minha casa, a gente morava num lugar tranquilo, então eu raramente usava o portão, eu pulava o muro. Mas meu pai tinha arma, mas ele nunca pensou em atirar em quem pulasse o muro durante o dia. E meu pai tinha arma e ele usava no carro, viajava, era vendedor. Né? E um dia ele esqueceu a arma no carro e um sujeito entrou, porque era alguém que fez uma avaliação da situação, sabia que ele tinha roubar o rádio do carro, que ele tinha um rádio no carro, e só que ele encontrou a arma no porta-luva. E aí, por um descuido, meu pai nunca tinha feito isso antes, esqueceu, chegou muito cansado de viagem e esqueceu a arma do porta-luva. Se o ladrão tivesse arrombado a porta lá de casa, teria feito a arma, e o cara entrou desarmado. Ele assaltou 6, 7 carros nesse dia, inclusive o nosso vizinho, que era comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então, qual é a situação? A arma que era a nossa segurança passou a ser um fator de risco, porque se o sujeito arrombasse a porta e entrasse, eu quero levar tudo, e a gente esboçasse alguma reação, eu poderia não estar aqui dando esse depoimento e falando. Então, há muitos riscos que eu acho que o presidente está equivocado, ele tem que pensar, tirar a cabeça do discurso demagógico da campanha e pensar em nos oferecer como sociedade uma proposta de uma política nacional de segurança pública efetiva. Mais recursos. Eu ando na rua e não vejo um policial. Né? É mais fácil você encontrar ouro, né, caído no chão do que um policial. Isso não pode acontecer. A polícia preventiva inibe a presença de assaltantes, de ladrões circulando na cidade. A gente tem que retomar essa questão. Por que a polícia não tem investimento? A gente tem que repensar para onde que vai os recursos que a população tão esforçadamente gera com o seu trabalho, com a sua atividade de contribuinte, e a gente tem que repensar isso. Né? A gente tem um judiciário que consome 1,3% do PIB, o mais alto índice do mundo. A Alemanha é o segundo, 0,4%, e um sistema de segurança que fica muito aquém de outros sistemas de segurança nacionais. Tá? Por que gastar 1,3% do PIB no sistema judiciário, quando a Alemanha, que é o segundo maior gasto do mundo, é 0,4%, e a gente não tem esses índices tão significativos assim em segurança? Bem, a gente volta já, continuando esse debate que está riquíssimo, está aqui muito realmente de alto nível. Após o intervalinho, vamos ouvir a opinião do José Antônio Cantuária. Voltamos já. Debates do Povo. Debates do Povo. Olá, estamos de volta debatendo a facilitação do acesso às armas de fogo aqui no Brasil e a política implementada pelo presidente Jair Bolsonaro via decretos. Né? Ele recuou de alguns, apresentou uns novos, apresentou também um projeto de lei que libera o presidente para apresentar outros decretos referentes a posse e porte de armas. No bloco anterior, a gente conversava sobre o argumento do presidente Jair Bolsonaro, né, de que ter uma arma é um direito à legítima defesa. O professor Denis Carvalho discordou e agora a gente vai ouvir a opinião do advogado José Antônio Cantuária Filho.
Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, demais ouvintes novamente. O professor Denis, ele acertou, assim, em respeito, ele em alguns pontos. O que nós temos que pensar dessa forma é a liberação de uma arma registrada, novamente, não é um meio de combate à criminalidade, nem um meio de políticas públicas. A política de segurança pública. O Estado, seja o Poder Executivo, através do Presidente da República e através do governo do Estado, tem que continuar sim e deve obrigatoriamente investir em segurança pública. De fato, nós não vemos mais viaturas nas ruas de Teresina, no estado do Piauí e em alguns estados brasileiros. Isso é fato. Mas pensar em liberdade e autodefesa são direitos indivisíveis. E pensar que eu não posso me defender se eu não tiver a liberdade, e se eu pensar que uma arma registrada, ela é um meio para combater, para impedir um delito. O que eu tenho que pensar é, a pessoa que eventualmente tem uma arma registrada, ela vai ter aquela arma em sua posse, né, na sua posse, como forma de repelir uma agressão, e não como forma de combater. Ele não vai ao criminoso. Repito, a pessoa que tem uma arma, ela é a vítima. Ela usa a arma para se defender. Nos estados em que existe a liberação de arma nos países, nós temos um índice pequeno, uma queda de homicídios dolosos, homicídios que as pessoas foram lá e cometeram homicídios, certo? Com intenção de matar. Existe sim homicídios culposos, acidentes, existem, vão existir sempre. Agora, a liberação da arma de fogo, os dados, os números demonstram claramente que há sim a redução. Entenda que nós estamos combatendo desde 2005 o uso da arma de fogo, e se nós formos tratar do suicídio, não ter arma não impede uma pessoa pular da ponte. Ultimamente, várias pessoas têm pulado de ponte. Agora, se ela tivesse a arma, ela poderia usar para cometer um suicídio? Sim. Mas a arma não vai impedir e nem vai facilitar para ele cometer um mal contra a sua própria vida. O que nós temos que entender é, a pessoa que tem uma arma registrada, ela é vítima. E a pessoa teria e deve sim ter o direito de se proteger, onde ela não vai ao criminoso, o criminoso que chega até ela. E os dados são massacrantes ao determinar que 80% dos fatos, dos ocorridos, a pessoa que tem uma arma, em 80% das vezes, ela consegue se defender, ela consegue evitar aquele dano, porque o criminoso, ele também quer proteger a sua vida. Ele chegando num departamento, num estabelecimento comercial, e se deparando com uma iminente reação da vítima, ele vai embora. Ocorre acidentes, mas os dados é que a arma, para a população, ela muito mais protege do que prejudica. Pode ocorrer acidente, um bandido pode entrar numa casa e se armar para usar aquela arma contra aquelas vítimas, sim. Mas e se eu tivesse uma segunda arma na minha casa? Ele pegou a minha arma e minha mulher sabendo atirar. E se meu filho souber atirar? Eu tenho duas contra aquele indivíduo mal intencionado. Será se ele teria o mesmo poder de reação? Porque quando eu libero a arma, eu não vou liberar para mim. A minha esposa hoje, ela sabe atirar. Será se ele tomar minha arma, ela não vai reagir? Então nós temos que pensar da forma positiva. Não como forma de combate à criminalidade, sim como forma de autodefesa em respeito à nossa liberdade e às nossas garantias constitucionais. Professor Denis Carvalho, o advogado José Antônio Cantuária falou aí da possibilidade, né? Pode ter mais de uma arma, 2, 3. O senhor imagina na residência do senhor esse tiroteio, o filho atira, a mulher atira, a empregada chega com outra arma e é bala para todo lado? A gente tem dificuldade de trabalhar com essa questão porque a gente não tem dados estatísticos no Brasil sobre o treinamento e capacitação de porte e uso de armas da população em geral. A gente pode fazer paralelo com algumas outras questões. Por exemplo, ter uma arma é algo que todo mundo vai conseguir ter acesso, treinamento adequado e ter uma predisposição afetiva, emocional, cognitiva para usar adequadamente.
Lembrando que a maioria da população do Brasil é pobre, uma arma é bem carinho, né? Não Tem é essa qualquer questão pessoa que financeira. O segundo problema é o autocontrole, a capacidade de fazer o uso adequado, que eu acho que a gente pode ter problemas. Muitas pessoas não se qualificariam, muitas pessoas teriam receios, porque de fato ter uma arma não é algo que te dê tranquilidade. Há riscos de um uso equivocado, por mais treinamento, por mais... Há riscos, inclusive, a gente tem uma série de reportagens feitas aqui no Brasil de uma marca de armas que fornece para a polícia que dá defeito e provocou uma série de mortes, inclusive. Né? Uma emissora de TV publicou uma série, né, de reportagens denunciando essa má qualidade que é uma arma que é fornecida para as polícias do Brasil. Né? A de São Paulo usa e tem vários casos já registrados de defeito que provocaram mortes de policiais e de pessoas que estavam no entorno. Por disparo acidental, provocado por defeitos de arma. A gente vai ter muitos riscos. Né? É uma questão que a gente tem que... Aumentar o número de armas significa também o quê? Aumentar o número de risco. O que me preocupa é a gente começar a ficar com a obrigação de ter armas, treinamento, e nos tornarmos uma cultura de guerra mesmo. De guerra. E o Brasil é um país que tem problemas sérios de violência. O brasileiro não é cordial, o brasileiro não é gentil, o brasileiro é violento. E nós não temos o sangue frio, a capacidade de avaliar, nós somos passionais, como a nossa origem mediterrânea, né, pela herança ibérica e italiana, que marca o sangue quente que rapidamente, pavio curto, explode, me preocupa. E tem uma outra preocupação a mais. A gente vive hoje um momento político de polaridade intensa e agressiva. É nesse contexto que a gente vai liberar. Eu fico imaginando alguém que tem um comício ou uma passeata fora de um grupo opositor, que passa buzinando na sua casa, falando algo que ele não concorda, qual pode ser a reação? A gente já teve disparos de armas, né, assassinatos por motivos políticos. Eu me preocupo muito também com a outra questão. Né? Se, como a gente viu, a polícia militar tem sérios problemas de soldados seus afetados pelo estresse, tendo aí a questão do suicídio. É bom lembrar o seguinte: os homens se matam no Brasil 4 vezes mais do que as mulheres. Né? As mulheres tentam mais se matar do que os homens. Mas por que elas não se matam tão eficazmente? Porque elas não usam tanto a arma de fogo para se matar quanto os homens. Os homens são muito mais eficazes em tentar o suicídio porque eles usam arma de fogo. E aí eles se matam mais, embora as mulheres tentem mais, e os homens se matam muito mais do que as mulheres, embora elas tentem mais se matar, porque elas ainda não estão usando arma de fogo como forma de suicídio. Eu temo que, com maior acesso, isso possa acontecer, e a gente vai ter infelizmente, maior eficiência na tentativa, gerando mais suicídios efetivos das mulheres. José Antônio, 2 minutinhos. Bem, Ítalo, o estatuto é de 2005, né? Um iPhone custa o preço de um armamento. Então, vemos muitas pessoas usando um iPhone. Isso não impediria da pessoa pobre ter uma arma. O que nós temos que pensar é que a pessoa, o estatuto, ele permite que você compre a arma desde 2005. E as pessoas, a população ainda não está entendendo. Se você tiver 21 anos de idade, se você preencher todos os requisitos, não responder nenhum processo criminal, hoje, desde 2005, você pode comprar uma arma. Mas essa arma ela tem que ficar dentro da sua casa, dentro de um cofre trancado. O que o decreto veio trazer é que não é para toda a população, é para uma determinada quantidade da população, pessoas que desempenham profissões de risco, que elas pudessem ter aquela arma consigo como forma de defesa. E o que a gente entende é que deve sim abranger para
boa parte da população, e para as pessoas que se acham que estão na iminência de acontecer algum fato. Um oficial de justiça, um fiscal, um advogado, algumas classes, algumas profissões têm sim que se pensar numa forma em que eles possam buscar se defender. Então, ter arma hoje é possível para qualquer pessoa. O valor do preço não é um preço exorbitante, varia em torno de 3.500 a 5.000 reais, então não é algo inalcançável, até mesmo para a população pobre, de baixa renda, porque hoje nós vemos muitos tendo celulares caríssimos, mas nós temos que pensar na possibilidade dessas pessoas na sua defesa. Bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso Debates do Povo. Eu vou dar um minutinho para cada um fazer as suas considerações finais. Eu começo com o professor Denis Carvalho. Eu queria só lembrar o seguinte ponto. A gente precisa levar sempre em conta, em qualquer decisão que tomamos, seja como indivíduos ou como sociedade, dos riscos que temos em função daquilo que decidimos. O que vai acontecer? Tanto o que há de ganho, quanto o que há de riscos, de perdas, de problemas. Porque a solução de um problema quase sempre gera outros problemas. O que faz a diferença é que, às vezes, esses problemas novos gerados são menos danosos do que o problema resolvido. Mas a minha pergunta é, será que a gente não vai ter mais problemas mais danosos do que o risco de um assalto hoje? Lembrando que dos 60 mil homicídios no Brasil, 3,5% desse número, 5%, é de latrocínio. Envolve, então, a tentativa do assalto com morte. Ok, vamos agora com o advogado José Antônio Cantuária Filho. O que nós podemos defender é que os números, os dados demonstram que quando se libera o equipamento de arma de fogo para a população, os índices de crimes em que essas pessoas, vítimas que possuem arma de fogo, diminuem. E a criminalidade fica mais criteriosa, ela tem mais cautela no momento de agir. Ela evita agir como tem ocorrido hoje no Brasil. Entenda, a pessoa que usa a arma registrada e legalizada, ela é vítima. E ela tem uma arma registrada. E uma pessoa que é criminoso não tem uma arma registrada e ele é o criminoso. Ele é a pessoa que está sujeito a cometer delitos. Ok. Então esse foi o nosso primeiro Debate do Povo. Já começamos aqui em alto nível também, temperatura também alta. Afinal, o tema é pra lá de polêmico, porte e posse de armas no Brasil. Um tema que com certeza aí vai perpassar os próximos meses, perpassar o próprio governo Jair Bolsonaro, que é um entusiasta, né, da liberação, da facilitação do porte e da posse de armas no Brasil. Participaram aqui com a gente do primeiro Debates do Povo da Rádio CBN Teresina, José Antônio Cantuária Filho, advogado criminalista, e Denis Carvalho, professor da Universidade Federal do Piauí. E o Debates do Povo teve produção de Iara Pinho, operação de áudio Gilvan Pinheiro, e esse é um conteúdo em parceria com o grupo de comunicação O Povo. Diretor executivo é Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Lembrando que você pode ouvir a Rádio CBN Teresina também pela internet no site www.cbnteresina.com.br. A Rádio CBN Teresina, que reestreou hoje, dia 27 de junho, também está nas redes sociais. É só você pesquisar no Facebook e no Instagram, @opovocbn. Participe com a gente, mande a sua dúvida, mande o seu comentário, mande a sua opinião. Aqui é o espaço propício para os mais variados pontos de vista. Um forte abraço e a gente volta amanhã, 11 horas, com mais um Debates do Povo, discutindo reforma da Previdência. Um forte abraço, tchau! Debates do Povo.